Muito bem, vamos falar dessas motociatas, dessas manifestações a favor do voto auditável e também do atual governo federal de Jair Bolsonaro. Sua opinião, Daniel? Bom, eu acho que é um direito do cidadão se manifestar sobre aquilo que ele considera importante, não só para o país, mas importante para suas bandeiras. E essas manifestações com o pedido do voto auditável, elas vêm no momento em que, eu já disse aqui até algum tempo atrás, em que essas cobranças para quem defende essa causa realmente têm que ser feitas. Afinal de contas, nós estamos há pouco menos de um ano das eleições e caso isso não seja votado agora, pelo menos para as próximas eleições, não será possível a implantação desse sistema. Então, acho normal, acho justo, acho que o cidadão tem que se manifestar mesmo. Eu não vejo problemas nenhum com relação a isso. Jean Lopes, qual a sua opinião sobre as manifestações? Bem, vamos por partes, né? São duas. Sábado passado, a Jair Bolsonaro, que foi inaugurar uma obra em Presidente Prudente, e ali foi organizada uma motociata, que já virou praxe dos apoiadores do presidente. Todos os finais de semana acontece em uma cidade, às vezes até em mais de uma, com ou sem a presença de Jair Bolsonaro. Mais uma vez, uma quantidade enorme de motociclistas mostrando o apoio ao presidente. Não tenho muito o que falar, ele tem um apoio muito grande desse pessoal dos motociclistas, e isso fica evidente todos os finais de semana. Em algum lugar do Brasil acontece uma motociata com milhares de pessoas mostrando apoio ao atual presidente da República. Agora, o mais importante foi o que ocorreu ontem, domingo, que foram as grandes, as imensas, as enormes manifestações por todo o Brasil, segundo os organizadores, por mais de 300 cidades no país, em praticamente todas as capitais, nas cidades principais desta nação. Eu vou citar aqui 4, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Foram imensas as manifestações. A outra cidade que eu quero citar é Niterói, que é a segunda cidade mais importante do estado do Rio de Janeiro, e também uma quinta, que é Brasília, onde uma multidão se reuniu ali na Praça dos Três Poderes, pedindo voto auditável, pedindo pela democracia, pedindo por uma eleição transparente, uma eleição honesta, clara, onde ninguém fique com suspeitas de fraudes, de algo ilícito, tanto de um lado quanto do outro, né? Porque parece que essa pauta é só para quem tem um pensamento mais conservador. Não! Todos os políticos do Brasil, seja de esquerda, de direita, de centro, da primeira, segunda ou terceira via, podem pedir, caso se sintam prejudicados numa eleição, auditoria. Auditoria que não é possível nos dias de hoje. E a população brasileira é uma pauta do cidadão brasileiro, não é uma pauta de político A, de político B, do presidente da República, do ex-presidente, é uma pauta do povo. Eu, enquanto cidadão brasileiro, estou falando aqui nesse momento, nessa frase, eu exijo que as eleições em 22 sejam transparentes. Isso é uma pauta minha enquanto cidadão brasileiro. Agora, voltando a ser jornalista, eu quero dizer o seguinte: não há nada mais democrático. Aliás, o símbolo da democracia é a vontade da maioria. E a maioria do povo brasileiro exige o voto auditável. Um outro símbolo da democracia são eleições livres. E o que o povo brasileiro está pedindo é que essas eleições livres sejam transparentes. Eu fico chocado, e eu vou falar mais sobre isso hoje no programa Raio X. Eu fico chocado com o silêncio da velha mídia brasileira. As maiores redes de televisão, os maiores jornais simplesmente ignoraram, não deram a menor importância para a maior manifestação popular, a maior não em quantidade, mas em importância, a maior manifestação popular pedindo democracia no Brasil, pedindo eleição transparente. A grande mídia brasileira, as maiores emissoras de TV, de jornal, de rádio, simplesmente ignoraram. Parece que é um complô
entre uma elite que dominou esse Brasil durante muito tempo, elite econômica, elite de comunicação, elite política, para que que as eleições de 22 não sejam transparentes, não sejam honestas. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. Rafael Vasconcelos? 32017720, daqui a pouco a gente registra, são muitas participações, daqui a pouco eu quero, inclusive, projetar 2022, né? Pesquisas versus ruas, ou pesquisas e ruas, né? Como que tá o atual presidente Jair Bolsonaro? A popularidade é alta, o parâmetro devem ser apenas as pesquisas ou as manifestações? A gente viu nas imagens aí, e não tem como a gente brigar com elas, que o apelo, né, a adesão das pessoas foi grande, né? São imagens aí de pessoas vestindo verde e amarelo em várias capitais do Brasil. O presidente continua forte, embora muita gente ache que ele já perdeu muito do seu público, Daniel, ou não? Eu acho que ele tem um público que é fiel, que está ali desde o começo e deve permanecer com ele até as eleições, mas acredito que ele perdeu, sim, em grande parte. Seus apoiadores falam isso, se a gente for levar em consideração, seus apoiadores políticos, inclusive, que foram mudando ao longo do seu mandato, né? Do que veio da eleição para o seu mandato, muitos saíram das suas funções, muitos viraram oposição. O próprio partido do presidente, durante um momento, virou oposição ao presidente. Hoje vivem alguns do partido são aliados e outros não. O partido é livre para poder escolher quem continua apoiando o presidente ou não. Então, acho que ele perdeu o apoio, sim. Rafael, sobre as eleições, sobre o voto auditável, hoje pela manhã saiu uma nota dos presidentes do TSE, desde 1988, todos os presidentes do TSE, em que eles apoiam a urna eletrônica e colocam ali todas as justificativas de que as eleições sejam seguras. E eu não duvido disso. Continuo dizendo que eu não duvido que as eleições sejam, sim, seguras, feitas dessa maneira eletrônica, da maneira que acontece desde 1996. O problema é que o voto, ele é, antes de tudo, uma manifestação não só da vontade popular, não só o direito à democracia, mas ele é um voto, antes de tudo, cultural. Cada população vota ou tem seu pleito muito baseado no que culturalmente aconteceu ao longo da sua trajetória política. Nós temos países como os Estados Unidos, que é o país, talvez, o maior país do mundo, se a gente for pegar todos os aspectos, econômico, cultural, em que existem eleições que até hoje são feitas de maneira manual, em grandes cadernos. Em Nova York, por exemplo, que tem uma tradição diferente, porque os Estados Unidos é um país muito grande, são feitos em máquinas, é como se fosse uma... Como é que eu vou explicar? Como se fosse uma máquina que ela bate num cartão o seu voto. Então, eleições são culturais também. Elas não dependem só de uma questão técnica, elas não dependem só de uma questão de tecnologia, ela depende também de respeitar a cultura de um povo. Então, esse é mais um dos motivos. Eu não vejo problema nenhum de você ter o voto auditável, como algumas pessoas não acham que seria um atraso, mas também tem a questão cultural do povo. Então, eu imagino que seria muito importante ver nas manifestações que, caso não seja aprovada essa PEC para o voto auditável, que o governo trabalhasse e que o Congresso trabalhasse a fim de fazer, na minha opinião, uma consulta popular, seja através de um referendo, a população, para entender o que a população espera do seu voto daqui para frente, porque o povo tem que ser respeitado. Eu vou discordar só de 100% do que o Daniel falou. Só de 100%. Primeiro, os Estados Unidos, eles não têm votos através de câmeras, de câmeras não, me perdoe, de urnas eletrônicas, porque cada estado lá, o formato, a administração dos estados norte-americanos é diferente dos estados aqui no Brasil. Cada estado lá tem sua própria regra. Aqui no Brasil, todos têm que responder uma regra só. Lá, cada estado cria sua própria regra. Então, tem estado que aceita correio, outro aceita urna eletrônica, outro aceita
O cara chegar lá e só falar, ó, meu voto é de tal pessoa. É uma bagunça total. Mas mesmo sendo essa bagunça total, estão ocorrendo esse ano diversas, são centenas de denúncias de fraudes no ano passado, inclusive nas urnas eletrônicas daquele país, que são diferentes do nosso, são de uma tecnologia mais avançada. Essa tecnologia que o Brasil usa, que não é possível auditar, ao contrário do que o Daniel falou, não são confiáveis, ao contrário do que o Daniel falou, elas são de primeira geração. Só 3 países no mundo usam essa porcaria. Butão, um país que chama Butão, Bangladesh, um país que fica lá nos confins do Oriente Médio, e o Brasil. É o verdadeiro BBB, né? Butão, Brasil e Bangladesh. Países de tecnologia muito mais avançada, como o Japão, como a Alemanha, como o Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul, não usam. Não é um exemplo? Se essas urnas fossem realmente confiáveis, por que o Japão, que tem a maior tecnologia do mundo, não usa? Eu queria uma explicação sobre isso. Não usa porque não são confiáveis. Qualquer hacker pode entrar lá e mudar o resultado de uma eleição, que é um ataque terrível à democracia de qualquer país. Outra coisa, no Brasil não existe cultura de voto de urnas eletrônicas. Foi implantado em 94, ou seja, pouco mais de 20 anos, quando durante quase mais de 100 anos, desde a fundação da República, o voto era por cédulas. Essa era a cultura antiga. Eu não quero que volte ela, eu quero que ela seja, atenda a tecnologia atual, mas de uma forma confiável, que são as urnas eletrônicas de terceira geração, né? Que é isso que o povo brasileiro está exigindo, o cidadão brasileiro deseja e exige. Só mais um detalhe, o TSE em 2016 propagou, inclusive desejou que o voto fosse auditável. O TSE é antigo, não o que é presidido pelo Roberto Barroso, esse militante da extrema esquerda que hoje ocupa o cargo de presidente do TSE. Vários partidos pediram. O primeiro partido a pedir volta auditável no Brasil foi o PDT do Ciro Gomes, na época de Leonel Brizola. O PSDB pediu isso em 2014, denunciou que ele tentou fazer uma auditoria e não foi possível. Simone Tabet, atual senador do MDB, pediu. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais, exigiu. Só que hoje, de repente, essa gente toda mudou de ideia. Essa gente toda, inclusive apoiada pela grande, velha e suja mídia brasileira. Não me parece um complô? Não me parece algo organizado? A mim parece. Eu não confio, né, numa situação que todos tinham um pensamento e, de repente, no estalar de dedo, todo mundo mudou de opinião. Todo mundo da velha mídia, da velha política, do velho sistema e, sobretudo, da velha e imunda esquerda brasileira, Rafael. Muito bem, sabe quem está nos acompanhando? Dos 100% que o Jean discorda de mim, ele só discorda que ele não confia nas urnas eletrônicas, porque o resto ele falou exatamente tudo que eu falei, que o voto é uma questão não só tecnológica, mas você cultural. Falou que confia nas urnas. Só isso que a gente discorda. É uma questão cultural, que nos Estados Unidos cada estado vota da sua forma por uma questão cultural, como eu disse aqui também, que a cultura do povo brasileiro é diferente. E o voto eletrônico é novo, vem a partir de 96, 94... que antes a forma de eleição era diferente e que a cultura do povo tem que ser respeitada. Se o povo prefere o voto impresso ou o voto manual, que isso seja feito através do referendo popular e que o povo seja escutado e que a eleição não é só uma questão de tecnologia, é uma questão cultural também. Concordou com tudo que eu falei, só que ele não confia nas urnas eletrônicas. Muito bem, sabe quem está nos acompanhando, Rafael, Fabrício? Já passa a bola para você. O Fabrício Amaral, da Goiás Turismo. grande abraço, ele que esteve aqui recentemente. Obrigado pela audiência qualificada. Sim, já? Um abraço para o Fabrício. Não, deixar claro, para não passar uma ideia diferente, ninguém atualmente, né, nenhum daqueles milhões de pessoas que foram às ruas ontem por todo o Brasil, quer que volte o voto por legenda. O que todos nós queremos, enquanto cidadãos brasileiros, é que, ao votar na urna eletrônica, tecnologia atual, seja impresso um papel em que a pessoa não toca nesse papel, ela apenas olha através de um vidro lá, de um acrílico, esse foi realmente o voto que eu dei. Ela aperta um botão, esse voto cai dentro de uma urna lacrada, ninguém toca nesse papel. Não vai retroceder, não vai voltar
para a época do voto por papel, por cédula. Isso é mais uma falácia que quem não quer o voto auditável fica esparramando por aí. Deixa eu registrar, Aliás, então, Rafael, participações, só... Daniel. 3201-7720, arremata aí que eu vou... São muitas mensagens, eu vou ter que dar um giro aqui. Pois não, Daniel. Tudo bem. É só as pessoas que querem conhecer melhor como que funciona o sistema auditável de eleição através da urna eletrônica, esclarecer essas dúvidas que o Jean deixou claro aí sobre a questão de não pegar no comprovante, o comprovante vai para uma urna e tal. Sabe o que você pode fazer? Você pode entrar no Google e colocar o seguinte, olha, modelo eletrônico de voto auditável apresentado pelo TSE em 2017, porque em 2017 o próprio TSE fez um modelo mostrando... Foi o que eu falei no meu exatamente como seria. E lá tem que ter uma cartilha do TSE explicando como seria feito com todos os passos bem explicados para você entender como é que funciona o voto Aliás, o auditável. Marquinhos, que joga sempre no bicho, ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, até o jogo do bicho com a contravenção exige recibo. Até o jogo do bicho. Se você vai na padaria e compra um pãozinho francês e passa o cartãozinho lá, sai o cupom. Tudo tem que ter comprovante. Mas no Brasil, o voto, que é a coisa mais importante que existe, é a eleição a um presidente, a um governador, a um prefeito, não tem que ter comprovante. Ok. É muito suspeito. Ok. Daniel, você gosta de Fórmula 1? Gosto. Você ficaria satisfeito em pilotar uma Benetton de 1996, do Schumacher? Eu assustei agora. Eu achei que ele ia falar que existe Benetton. Você ficaria feliz? Ficaria sim. Você ficaria feliz? Ficaria bastante. O que é isso? Não seria um sonho. Você concorda que desde então, né? Apesar do carro ser muito bom naquela época, houve uma evolução? Houve uma evolução, então quero traçar um paralelo, porque essa politização, ela tá chata demais. Ninguém aguenta mais. Ou seja, eu não respondi o que você queria. A grande realidade é que não. Eu dirigi o carro atual do que o carro antigo. O que eu tô dizendo é o seguinte, tudo na vida precisa evoluir, independente de direita, de esquerda, de centro, de diagonal. Eu tô usando esse microfone aqui que é muito moderno. Em 1996... era outro microfone, era outro equipamento, era outro estúdio, né? Hoje a gente tem câmera HD, câmera 4K. Então, assim, tudo evolui. Então, a gente tem que parar com esse negócio. Eleitor do Bolsonaro é cegamente a favor do voto auditável. Eleitor de esquerda é cegamente a favor. Então, assim, é uma questão, assim, que tá ficando muito chata essa polarização. Onde há extremismo, há uma cegueira muito grande. Isso é muito ruim e prejudica muito na minha modesta opinião. Uma coisa que precisa ser dita, que essa pauta não é do presidente Jair Bolsonaro, apesar que ele defende a pauta. Essa pauta surgiu muito antes dele sequer almejar ser presidente da República. Isso é um pedido do cidadão brasileiro que já vem de mais de década. Acontece que a oposição brasileira, que tem um interesse escuso que as urnas não sejam auditáveis, isso me faz desconfiar muito. Afinal de contas, por que alguém deseja que algo não seja confiável? Por que alguém deseja que algo não seja auditável? É uma coisa que me preocupa. Me preocupa não, me espanta. Aliás, não me espanta não. Vindo da esquerda brasileira, não me espanta nem me preocupa. Só me deixa horrorizado, como sempre deixou. Não é uma pauta do Jair Bolsonaro. A oposição quer colocar essa mecha, esse peso, para dizer que é algo que não é democrático. Como se ele também, enquanto cidadão brasileiro, não tivesse direito de pedir algo. É uma pauta do povo brasileiro, do qual eu faço parte. 3201-7720, daqui a pouco a gente registra, eu vou fazer um giro aqui. Mas antes disso, é importante dizer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestou a respeito do voto auditável. Vamos acompanhar. Fazer com que a vontade popular seja expressada na contagem pública dos votos. Nós temos que ter a certeza de que quem você, porventura, votar, o seu voto vai ser computado para aquela pessoa. As eleições últimas estão recheadas de indícios fortíssimos de manipulação. Isso não pode ser admitido por mim nem por vocês.
Nós juntos somos a expressão da democracia no Brasil. O presidente tá parecendo Rafael, o presidente tá parecendo um camarão. Será que ele tomou muito sol, né, em cima da moto? Tá vermelhinho. De repente não passou protetor solar, né? Deixa eu fazer um giro aqui. É gente demais participando conosco. 3201-7720. Vamos lá, vamos registrar aqui. Aqui está um vídeo, pois é a melhor forma de explicar o motivo que temos de termos votos auditáveis. O telespectador manda o vídeo aqui. Infelizmente não vai dar para abrir, Elias, mas está feito o registro. Boa tarde. O problema da esquerda não é o voto auditável, é ser contra o presidente. Eles não estão nem aí para o povo, e sim ser contra tudo que o governo é a favor. Antônio Celso, do Parque Amazônia, 3201-7720, mais participações. A Márcia de Aparecida de Goiânia, sou a favor do voto impresso. Tem que haver o comprovante, sim. Eu não gosto dessa terminologia, voto impresso, é o voto, na minha opinião, conferível ou auditável. Mais participações, boa tarde. Cada vez eu fico mais impressionado com a sensatez dos seus comentaristas. Se urna eletrônica fosse confiável, os países de primeiro mundo já estariam usando há muito tempo. Joaquim, do bairro São Domingos. Obrigado pela participação. Boa tarde, sou o Noêmio Gontijo de Catalão. Por que ser contra algo que trata mais da segurança? A tecnologia de um microfone ou TV é uma coisa particular. Continuo achando vocês os melhores. Muito obrigado, a gente agradece muito. Sua participação foi registrada aqui. Que agosto seja um mês de bênçãos para todos nós. A Zelma, do setor Moraes de Goiânia. Para você também, para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Esse é o nosso desejo, né? Quando chega uma segunda-feira, as expectativas se renovam. Quando chega um novo mês, um novo ano, eu sou extremamente otimista, né? E alguém que crê muito em Deus. Voto auditável. Voto auditável já. Vocês são top. O Adi de Aparecida de Goiânia. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, excelente programa. O Hernandes Marques participando conosco. Pesquisas dizendo que Lula vence em 2022. Isso é piada, pois grande parte da população brasileira acordou e não quer mais a roubalheira. Voto auditável já, na opinião do Jander. Aqui é Nivaldo Abreu do Jardim Belvidere, Goiânia. Conhece esse bairro, um de vocês dois? Acho que é isso mesmo, né? Belvidere. Não conheço esse bairro, olha que eu já rodei muito de Goiânia aí, fazendo reportagem, enfim. Boa tarde, Rafael. Os deputados goianos que votarem contra o voto auditável serão banidos da política em Goiás. A Laura, do Solange Parque, obrigado pela participação. Boa tarde, estamos ligados na TBC. Aqui eu falo de Jaborandi, na Bahia. O Cláudio Albuquerque, obrigado pela audiência. Aliás, Laura, você tem toda a razão no que você está falando. E aí eu passo o seguinte recado a todo cidadão goianiense e goiano que agora está nos assistindo, nos ouvindo. Cobre, você que é a favor do voto auditável, cobre do seu deputado federal e do seu senador. Porque passa por essas duas funções lá no Congresso, que o voto auditável seja aprovado, a PEC do voto auditável seja aprovado. Está sendo tramitado na Câmara, uma vez aprovado na Câmara, vai ao Senado. Então, cobre do seu político. Cobre, mande e-mail, telefone, enche o saco dele, porque a obrigação dele é aprovar essa pauta importantíssima para o povo brasileiro. Só comentando sobre o que o telespectador falou, sobre a questão de não acreditar nas pesquisas, que é um direito de todos, eu particularmente acho que não é questão de acreditar ou não, acho que ainda está muito cedo para se fazer pesquisa. As campanhas mudam ainda, a gente nem sabe quem vai ser candidato ou não. Mas essa semana saiu uma pesquisa feita pelo PSL, partido qual elegeu Bolsonaro, né? E um partido conservador, que deu números também com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como primeiro colocado, ganhando em todos os cenários. E o fato dessa pesquisa que foi o mais interessante é que você sabe quem que é o terceiro colocado, Rafael? Você acha que é o Ciro Gomes, o João Dória, o Mandetta ou o Moro? Eu acho que é o Moro.
é o José Luiz da Atena. Aparece com 7% das intenções de voto. Caso ele se candidatasse pelo próprio PSL, seria o terceiro colocado, segundo a pesquisa encomendada pelo PSL, feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. O Daniel tá de brincadeira, né, Rafael Vasconcelos? É verdade, o Jair Bolsonaro foi eleito pelo PSL. O PSL que na época tinha 2 deputados federais, pegando a onda do Bolsonaro, elegeu 56, depois um deles saiu. O PSL chegou por algum certo momento a ser o partido com mais deputados na Câmara. Depois ficou em segundo lugar, ocupa até hoje essa posição. O presidente do PSL, Luciano Bivar, ele é simplesmente inimigo de sangue do Jair Bolsonaro. Ele odeia o Jair Bolsonaro e vice-versa. Sabe quem pertence ao PSL? Joyce Halseman, aquela maluca lá que apareceu toda machucada há 2 semanas atrás. O PSL hoje não tem nada a ver com o presidente da República, que já inclusive saiu desse partido porque não tinha um apoio, né? Esse Luciano Bivar queria tomar conta do governo, queria que o Jair Bolsonaro fizesse como o Lula e a Dilma fizeram, loteasse o governo federal. Como o Bolsonaro não quis fazer isso, ganhou um inimigo chamado Luciano Bivar. Portanto, essa pesquisa feita pelo PSL, ela tem a mesma confiança que eu tenho no Datafolha, que pertence à Folha de São Paulo, um jornal esquerdista, praticamente um jornal comunista, que é a oposição ferrenha ao presidente. Pesquisa se faz com números reais e não números fictícios. Olhe nas ruas o que aconteceu ontem, e acontece todo final de semana nas motocicletas, e olhe nas ruas as manifestações contra o governo federal. Aí você vai saber quem tem verdadeiramente apoio do povo brasileiro. Muito bem, tem gente questionando o Daniel aqui, dizendo que o PSL sempre foi um partido de esquerda. Não pode dizer que é conservador de jeito nenhum. Então, Luciano Bivar. Não existe no Brasil nenhum partido conservador. Nenhum. Zero. Existem alguns políticos conservadores, alguns políticos de direita, mas um partido em que todos os seus integrantes tenham o pensamento com viés conservador, com viés de direita, não existe. É necessário, inclusive, que passe a existir. Então vamos lá. No sentido que eu quis dizer, talvez tenha me equivocado na maneira de dizer. Eu quis dizer o partido que elegeu o presidente e o partido tido durante as eleições, ou as pessoas que estavam ali, como os próprios filhos do presidente e outros inúmeros apoiadores, tido como conservador no momento da eleição. E disse que depois rompeu com o presidente. Então estou deixando claro aqui de que o PSL rompeu com o presidente, não estou dizendo que são as mesmas pessoas. Só disse que o partido que elegeu o presidente fez uma pesquisa, não sei o que estou dizendo, é a pesquisa onde o José Luiz da Atena aparece como terceiro colocado. Fato que me impressionou, um fato interessante. Já disse que eu acho cedo para fazerem pesquisas, mas que o mais interessante dessa pesquisa é que essa também, como todas as outras feitas até agora, mostram o presidente Lula como ganhador em todos os cenários. Também não sei o que estou dizendo. A pergunta são as pesquisas que foram feitas. É importante dizer que apenas um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro pertence ao PSL, se não me engano é o número 2. A pergunta que eu te faço, Daniel, é se você confia nessa pesquisa. Inclusive, se você confia numa pesquisa em que o terceiro colocado sequer é candidato a alguma coisa, sequer é político. Eu já disse aqui, eu acho muito cedo para fazer pesquisa, até porque não existe um cenário eleitoral pronto. Mas a pesquisa se refere a hoje. hoje. Você coloca no ar uma pesquisa e você não acredita nessa pesquisa, então você não deveria ter colocado ela no ar. Eu coloquei com uma ressalva, eu disse antes de colocar essa pesquisa, sobre a questão de eu achar muito cedo, e falei de que a pesquisa foi encomendada por um partido político, então ela é uma pesquisa que pode sim ser direcionada. De oposição. Pode ser direcionada, deixei isso tudo bem claro. Só disse, novamente, mais uma vez, que como todas as pesquisas até agora, o nosso telespectador disse o seguinte, as pesquisas são mentirosas. Eu estou dizendo para ele que todas as pesquisas até agora, verdadeiras ou mentirosas, aí cabe a você acreditar ou não, elas dão o ex-presidente Lula como vencedor em qualquer cenário. Não sou eu que estou dizendo. São as pesquisas. Acho cedo para pesquisa. Acho que a gente só faz pesquisa num cenário consolidado,
com candidatos. Então, essa é a minha opinião. Ô, presidente Lula, o senhor que tem aí, segundo as pesquisas que o Daniel cita e que outros citam, 50%, 60%, 70% de intenção de voto, sai às ruas, presidente Lula. O povo que quer você, o senhor não, quer você, ex-presidiário, ex-condenado, que quer você como presidente da República, quer encontrar na rua para te abraçar, para passear de moto com você. Se você não dá conta de dirigir moto, você suba num carro conversível, né? E saia pelas ruas, passeando em meio ao seu povo que quer, que deseja o seu retorno à presidência da República. Pegue avião de carreira, presidente, ex-presidente Lula, ex-corrupto, condenado. Entre no avião, pare de andar em jatinhos caríssimos dos seus parceiros, do poder financeiro dessa nação. Okay. O povo quer você de volta. Vá às ruas ao encontro do povo, presidente Lula. 3201-7720. Vamos registrar mais algumas participações aqui. O Adriano diz o seguinte, faz uma crítica, tem que tirar determinado comentarista. Muito ruim. Como vocês não respondem, vou colocar nas redes sociais hoje, passar para o governo do estado. Qual que é o determinado Legal, né, Adriano? Não, eu não vou entrar no mérito. Legal, Adriano. Essa atitude sua é maravilhosa, né? Cortar a cabeça de uma pessoa porque você discorda da opinião dela. Isso é lamentável. Pode colocar nas redes sociais que a gente responde, pode levar o governador Ronaldo Caiado, que é alguém muito democrático, pela primeira vez no estado de Goiás, uma TV pública dá espaço plural para todas as vozes. Então, é muito ruim, né? Eu tô te vendo aí uma foto bonita, de terno. Eu acho que a gente tem que tolerar o contraditório, não é pedir cabeça de ninguém, nem nos ameaçar, porque você não nos intimida com isso. Rafael, na pós-graduação de comunicação, eu tive um professor, não sei se ele chegou a ser o seu professor no jornalismo, que é o Luiz Signatz, inclusive um abraço para ele, e ele tinha um instituto de pesquisa, eu não sei se ainda tem, e na época ele falava uma coisa que eu concordo muito, que a pesquisa, ela não serve para o povo na eleição, a pesquisa ela serve para aquele que tem o interesse de fazê-la, caso não fosse assim, as pessoas não fariam pesquisa. Muito bem, 3201-7720, muita gente participando aqui conosco. Senhor Jean Lopes, respeita o Lula, rapaz. É participação aqui, vamos ver, do Charles Melo. Ô Charles, não respeito não. Não posso respeitar alguém que corrompeu o Brasil durante 16 anos. Alguém que foi condenado em 2 ações, uma em 3 instâncias, outra em 2. Alguém que financiou ditaduras sanguinolentas na América do Sul, na América Latina e na África. Eu não respeito o Lula, não. Na verdade, eu o desprezo. Eu tenho o asco do Lula. Muito bem. Tope sua atitude exatamente agora, Rafael. Não deixe se intimidar mesmo. Seu jornalismo é brilhante. É o Jander. Obrigado, Jander. Fico feliz com as suas palavras. Essa pesquisa não é confiável. Acho que ele se refere à pesquisa divulgada aqui pelo Daniel. José Osvaldo, de Senador Canedo. 3201-7720. Rafael, boa tarde. Qual problema da esquerda em relação ao voto auditável? Teme ou deve alguma coisa? O Valderson de Goiânia. Mais participações? Olá, boa tarde. Meu nome é Marcos do Jardim Novo Mundo. Tenho vários exemplos na minha família que não foram votar. E quando foi justificar, percebeu que tinha votado por ele. Como resolver isso? Alguém citando aqui eventuais irregularidades. O Éder Marcos da Silveira. Mais participações? Gosto do programa, pois tem opinião dos dois lados. É Humberto, é isso aí, né? A gente tá dando espaço aí para os dois lados. Finalzinho de programa pra gente falar do programa Raio X. Mas antes você, Daniel. Não, só para terminar sobre isso, para deixar claro aqui algumas opiniões de pessoas que são contrárias. Segundo essas pessoas, seria você atrasar as eleições, seria você criar um fator diferente ao ter números virtuais e números reais que podem não bater, quais seriam os números que seriam respeitados na eleição, ou seja, todo um trâmite que complicaria um sistema que para essas pessoas já é seguro. Mas se não bater os números digitais com os do papel é porque há fraude. Não necessariamente, claro, sim, mas não necessariamente fraude das urnas. Você pode ter fraude nos papéis impressos, porque você pode ter pessoas que sumam com esses papéis, que modifiquem esses papéis, como acontecia
quando a eleição era feita através das cédulas impressas, aconteceram e aconteceram muitos. Eu me lembro de, na minha infância, ver telejornais e você encontrar urnas dentro de rios, meses depois da eleição. Então, isso acontecia muito. Essa é a justificativa das pessoas. Justificativa que eu não concordo. Para mim, seria muito melhor investir em segurança nas urnas, no sistema eleitoral, já disse e vou dizer de novo, do que bancar 6 bilhões para o fundo eleitoral de políticos. Muito bem, a gente vai falar agora do Raio X, que estreia hoje na rádio RBC FM, 6 da noite, com a Sarita Quadrado e com o Jean Paul Lopes. Promete esse programa. Gostei demais do nome, de quem foi a ideia, e eu vejo como um diagnóstico, né, das principais notícias do dia. Enfim, muito legal, estou na expectativa muito boa, Jean. Então, a ideia do nome Raio X veio do presidente Reginaldo Júnior, a qual eu agradeço. Ah, foi ele? Não, a ideia foi sua, não? Não, o Raio X foi do Reginaldo Júnior, ele é muito criativo. Além de trabalhar muito na questão da logística aqui da Agência Polícia Central, ele também trabalha na parte artística, né? Trabalha na parte administrativa, logística e também na parte artística. E ele que deu esse nome lindo ao programa. O programa vai estrear hoje às 18 horas na RBC 90,1. A Sarita foi convidada a vir estar aqui presente, mas ela não está com tempo, está cuidando da produção do programa de estreia. Será um programa onde falaremos das notícias mais importantes do dia, com opinião, com análise, né, seguindo muito o mesmo profissionalismo, a mesma confiança que nós temos aqui durante o Jornal Brasil Central. Eu estou muito orgulhoso deste trabalho, a equipe está empenhada, são muitos profissionais empenhados no programa Raio X, que irá ao ar hoje às 18 horas. Eu convido todos vocês a nos ouvirem a partir das 6 da tarde. E deixo aqui meu agradecimento ao presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, que foi quem idealizou o programa. Aliás, ele está aqui presente, eu gostaria que ele falasse sobre o Raio X, presidente. Opa! Vamos lá, Reginaldo Júnior, presidente da Agência Brasil Jean Central. É engraçadinho demais, eu tento fugir, o Jean vem cá e pá! Jean, boa sorte pra você, pra Sarita, de quem eu sou fã. Vou tirar a máscara, que eu tenho um acrílico aqui. Sarita, de quem eu sou fã. Mais um projeto da Agência Brasil Central. Eu tô até preocupado, porque junto com o Raio X, com o programa, né? Não teve ninguém que viu até agora que essa lâmpada aqui tá piscando. Falou com quem? Fala com a Fabiane, ela é a gerente. Acabei de falar com a Fabiane já tá mandando consertar. Não tem que ter lâmpada sem funcionar aqui na Brasil Central, não. Onde tiver um problema, aqui nós temos que botar pra funcionar. Fala com quem resolve. Fala com a Fabiane vai lá e manda o Washington vir, ou quem for vir. Mas o Raio X vai ser um programa de muita qualidade, estou numa expectativa muito grande, tenho certeza absoluta que você vai fazer um trabalho muito bacana, muito importante. Quero só fazer um pedido aqui a todos os amigos servidores da Brasil Central. Vocês devem ter recebido aí um pedido de uma cesta básica para quem puder doar cada um projeto que a ABC Digital está fazendo com a Verinha, com o pessoal. E também o telespectador que quiser doar uma cesta básica, nós estamos fazendo uma doação esse mês de cesta básica. Uma cesta básica custa R$50. Barato, né? Pra gente que tá aqui todos os dias recebendo, graças a Deus o nosso salário em dia, né? Estamos trabalhando, merecedores do nosso salário? Somos. Mas quem puder doar uma cesta básica custa R$50. Vai ajudar uma família muito. Viu, seu Marquinhos? Já soube que você não quis doar, você é um cara que doa muitas cestas ultimamente. Então, quem puder doar, eu acho que é bacana, tá? Marquinhos acabou de falar que tá doando 20. Beleza. Daniel Gente, de Paula tá obrigado. aqui, doou 2, né? Tá bom, pois o Marquinhos acabou de doar 20. Tô satisfeito. É o melhor salário que tem aqui. Bom né? demais. Mas, Jean, fica pertinho aqui. Boa sorte pra você. Tô satisfeito, eu e o Rafael. Muito. Você é um cara que a gente admira, um jornalista que tem muita competência, é respeitado pelo pessoal. Aonde você vai, a gente almoça todos os dias aí. E o pessoal tudo fala, puxa você, né, o Daniel, para bater foto. Eu não sou famoso igual vocês. Mas só esclarecer que eu falei 2 assim. Que é as suas. Porque eu dei um, o Marquinho outra. Foi eu entendi que o Marquinho tinha dado 20. Não. Mas ele vai dar 20. Mas, ó, quem puder doar uma cestinha, mas, Jean, boa sorte, que Deus abençoe mais este projeto, né? Obrigado. A gente está produzindo aqui, a gente estava lendo uma nota esse final de semana, ó, eu e o Rafael Vasconcelos conversando, uma nota no Jornal Popular falando do dia que eu cheguei aqui. A nossa previsão
de programas, eram pra gente estrear aqui 4 programas. Nós estamos com 25 novos programas em um ano. Vamos fazer um ano dia 13 de agosto. Inacreditável. Né? Inacreditável. Mas só é possível fazer 25, 26, 28, 59, 70 programas, porque graças a Deus nós temos aqui a melhor equipe técnica, a melhor equipe de jornalistas, a equipe mais profissional do estado de Goiás. Com todo respeito às outras, nós da Brasil Central estamos crescendo para ser o primeiro lugar e vamos ser. Vamos almoçar? O que tem hoje lá? Vambora. Hoje eu acho que tem uma variedade, eu acho que não tem nada específico, não. Um restaurante que a gente almoça, quanto você paga no Será prato que lá? hoje Júnior? você vai pagar o almoço que você deve? Será que Vamos hoje vai ver, vamos acontecer? ver. Eu vou ver se eu tenho Deixa eu dinheiro na falar, carteira aqui. Depois dessas 20 cestas que o Marquinhos doou aí agora, que eu tô satisfeito, 20 cestas, eu tenho certeza que até eu pago o almoço pra você. Opa, ganhou o almoço, Um tá abraço. vendo? Ganhou o almoço. Um abraço. É isso aí, espero todos às 18 horas na RBC 90,1 para o Raio X. O programa estreia hoje, com muita força. Boa tarde ao Jean, o Daniel Santana, daqui a pouco vem o Daniel de Paula, toda a equipe do esporte. É isso aí, vou passar a bola agora para Andréia Santana. Uma boa tarde para você, Andréia.